Olá, professor Silas, me chamo Matheus e nessa parte do vídeo eu vou explicar sobre os controladores. E o que é que seriam os controladores? Eles são as nossas requisições HTTP dentro desse contexto de Web API. Só que, trazendo de uma forma mais simplificada, as requisições HTTP seriam as nossas operações CRUD, certo? Então, dentro das nossas requisições, nós podemos realizar operações como o GET, que vai servir para obter dados acerca de alguma entidade. Também teremos o POST, para poder criar, né, elaborar informações acerca de alguma entidade. Também temos os métodos put e pat, que vão servir ambos, né, para atualizações de dados, só que o put é de uma maneira mais geral e o pat de uma forma mais destrinchada. E também temos o método delete, que vai servir para deletar os dados. Perfeito? Então, trazendo para esse contexto nosso aqui da loja virtual, essas operações elas vão servir para que a gente possa manipular as nossas entidades, né? Então, perceba que aqui dentro da nossa pasta de controladores, nós temos aqui os controladores para categorias, para clientes, para marcas, para pedidos e também para produtos. O senhor pode até se perguntar por que existem poucos controladores para tantas entidades, tendo em vista que temos 5 controladores e aqui 8 entidades. É porque dentro das nossas DTOs, que seriam os objetos criados a partir das nossas entidades, algumas dessas DTOs foram criadas, né, de maneira conjunta, né? Então, por exemplo, dentro de cliente, nós temos a DTO para cliente e também a DTO para endereço, né? Porque o endereço ele está ligado ao nosso cliente. A nossa entidade, por exemplo, de pedido, ele vai estar embutido aqui da DTO pedido, juntamente com o pedido item. Então, dessa forma, a gente consegue minimizar, né, essas DTOs e, consequentemente, minimizar aqui os controladores, perfeito? Então, trazendo aqui para um contexto de categorias, né, nós temos aqui o nosso controlador para categoria, só que antes disso é importante falar sobre essa diretiva using que foi elaborada aqui, que é a da Microsoft ASP.NET Core, que ela vai servir justamente para trazer, na verdade, esses atributos de API. Então nós temos aqui o API Controller, que ele é um atributo que vai transformar a classe em um controlador API. E por meio dele nós podemos atribuir uma rota, né, que nós temos aqui a nossa rota de API barra controller, controlador. Assim como na hora de elaborar as nossas classes, nós vamos herdar de uma controller base, que também vem dessa diretiva Microsoft ASP.NET Core.mvc. Perfeito? Então, dessa forma, eu consigo aqui, primeiramente, puxar o contexto, né, a nossa variável contexto aqui, de loja DB Contest, que é o nosso contexto de banco de dados, e também os logs, né, dessa operação. Da mesma forma aqui, na hora de trazer esses categorias controllers, que eles vão pegar o contexto do banco de dados e também aqui os nossos logs. Então, partindo aqui ao princípio para os métodos em si, as requisições HTTP, nós temos aqui, primeiramente, o método HTTP GET, né, que vai ser aquele método para poder pegar os dados. Então, dentro das nossas categorias, perceba que para cada categoria nós temos o quê? Um ID, nós temos também o nome, a descrição e a quantidade de produtos. Então, a gente vai pegar, né, a gente vai criar um novo objeto, né, uma categoria DTO, perfeito, e por meio dessas propriedades a gente consegue obter,
né, os valores, né, de cada uma delas para a nossa categoria. Caso contrário, vai aparecer aqui mensagens de erro, como ocorreu um erro ao processar a sua solicitação, ou então um erro ao buscar a categoria. Também temos aqui um método GET, uma requisição HTTP GET, que vai funcionar de uma maneira mais específica, porque ela vai trabalhar diretamente com o ID dessa categoria. Então, tanto que quando a gente elabora aqui a nossa função getCategoria, ela vai precisar aqui do nosso argumento, o ID dessa categoria. Então, mais uma vez, ela vai, através do contexto do nosso banco de dados, ela vai pegar as categorias e, por meio dela, vai pegar aqui o ID dessa categoria. Ela já vai fazer essa atribuição automática. E dessa forma ela vai realizar, né, toda aquela seleção, toda aquela operação de obter os dados. Então, mais uma vez, vai ter aqui o nome da categoria, a sua descrição e a quantidade de produtos. Mesma forma, se a categoria não estiver no nosso banco, ele vai dizer que a categoria com o seguinte ID, né, o ID que foi passado como argumento, não foi encontrado. Caso contrário, beleza, aí ele consegue pegar, puxar as informações dessa categoria. Temos aqui também o nosso método POST, né, para as categorias, onde nós vamos ter aqui, da mesma forma, né, vai pegar aqui o contexto através da nossa categoria DTO, né, e aí ele vai fazer todo aquele processo de incrementar uma nova categoria, já que o método POST está responsável justamente por isso, de criar uma nova categoria, né, dentro desse contexto aqui de categorias. Então ele vai criar aqui uma nova categoria, né, uma new categoria, um novo objeto, onde ele vai pegar justamente o nome e a descrição, né, por meio da nossa categoria DTO. E aí dessa forma, ele vai fazer aqui com que o nosso ID seja o nosso ID, o nosso nome seja o nome que foi criado, a descrição a mesma coisa, que foi a descrição criada, e a quantidade de produto 0, já que essa categoria acabou de ser criada. Então, para isso, teria que ser incrementado os produtos dessas categorias para aí sim começar a aumentar a quantidade de produtos relativos. E aqui a mesma forma, ele vai retornar, né, essa ação, né, como a categoria que foi criada, e também vai atribuir um novo ID para ela. E aqui também pode ser que aconteça algum erro, né? Caso esse teste, né, não seja bem sucedido, aí ele vai utilizar aqui o catch para poder trazer mensagens de erro em caso de falha, né, na criação dessa nova categoria. Nós temos aqui também o put, né, especificamente para um ID. Então, esse método put ele vai servir para que a gente possa atualizar dados de uma categoria específica. Então, ele vai, né, através aqui, tentar pegar, através do contexto de banco de dados, ele vai encontrar esse ID. Se o ID, né, não for encontrado, se não tiver essa categoria, aí ele vai trazer na tela, né, que não foi encontrado. Mas aí ele vai, né, caso não seja o esperado nesse sentido, de tipo ele conseguir encontrar o ID, então ele vai atualizar, né, apenas com os campos fornecidos, né, e aí ele vai fazer todo esse processo de atualizar os dados. Aqui nós temos também o delete, que ele vai servir para deletar os dados, né? Então, da mesma forma como os outros, aqui a gente vai ter um delete categoria, né? Assim como no put, ele também vai pegar aqui através do ID, então ele vai pegar esse ID específico para deletar essa categoria específica, e aí ele vai realizar as operações, certo? Ele vai identificar qual é a categoria dentro do nosso banco de dados que possui o ID,
Se não tiver o ID, não acontece nada, apenas vai printar essa imagem aqui, essa mensagem de que a categoria não foi encontrada, certo? Também vai verificar se a categoria tem produtos, porque se ela não tiver produtos, não vai precisar excluir. Perfeito, mas aí, caso contrário, aí ela vai sim excluir, né, todo esse processo aqui, no caso, com esse contest categorias remove categoria, né, caso um desses dois ifs seja passado batido, e aí ele vai conseguir remover a categoria. E em caso de erro, né, mesma coisa, vai printar mensagens de erros na tela. E também temos aqui um métodozinho para verificar se a categoria existe, só para verificação mesmo de ID, para saber se aquela categoria existe, né? Porque aí, através disso, ele consegue verificar, né, todas aquelas operações, né, em caso de ter ou não a nossa categoria. E assim, dentro desse contexto, o cliente, as marcas, certo? Os pedidos e também os produtos, eles vão funcionar da mesma maneira, perfeito? Então, dentro aqui do nosso controlador de clientes, a gente também vai ter o nosso atributo API Controller com a nossa rota, que no caso é a mesma, né? API/controller. Para a nossa classe controlador de clientes, também vamos puxar a nossa base da nossa Microsoft ASP.NET Core, perfeito? E aqui é a mesma coisa, ele vai puxar o banco de dados, vai puxar os logs, e partindo aqui já para o método get, da mesma forma, ele vai pegar aqui os nossos dados dos clientes. Então perceba que a nossa forma de minimizar, ela acontece da seguinte maneira. Para o nosso cliente DTO, a gente tem a DTO tanto para o cliente, como também a DTO para o endereço, né? Já que elas são duas entidades distintas. Nós temos aqui o nosso cliente e também o nosso endereço. Só que na DTO de cliente, a parte do endereço também está incluída aqui dentro. Então, na hora que a gente for elaborar a nossa requisição HTTP GET para cliente, ele vai fazer a requisição HTTP dos dados do cliente e, consequentemente, já vai pegar os endereços aqui num gancho, né? Já vai pegar duas informações de entidades distintas para uma mesma DTO, já que o cliente ele possui um endereço, né? O endereço está ligado ao cliente, então ele já faz essa requisição unificada. Daqui, a mesma forma, ele vai conseguir pegar os dados do cliente, caso seja bem sucedido esse método de try aqui, de tentar. Caso contrário, né, se tiver uma exceção, ele vai dizer aqui que teve um erro na hora de buscar os dados. Temos aqui também um get específico para o ID do cliente, então ele vai fazer esse mesmo procedimento, só que para um cliente específico, certo? Com um ID que vai ser passado como argumento, e aqui da mesma forma, ele vai mostrar os dados do cliente e também o seu endereço. Temos aqui o post, que vai servir para incrementar um novo cliente. Então, da mesma forma, eu vou criar um cliente novo, né? E por meio desse cliente novo, eu vou ter aqui o meu cliente dto.nome, que vai ser o nome do cliente, e também a data de cadastro, que vai ser atribuída de forma automática por meio desse UTC Now, perfeito? Mesma forma, ele vai adicionar os clientes dentro do nosso banco de dados e vai salvar essas operações. E aí também vai ter a parte da adição do endereço, né? Porque o endereço está embutido dentro de cliente DTO, como foi especificado antes. Então ele também vai fazer essa operação para o endereço do cliente, né? Então eu crio aqui um novo objeto endereço e dessa forma os espaços aqui vão sendo preenchidos. E aí esses endereços são adicionados dentro do nosso contexto de banco de dados e as nossas informações são salvas.
E aí, como resultado disso, nós vamos ter um novo cliente DTO com as informações do cliente e as informações do endereço do cliente. Aqui também temos a operação put para poder atualizar os dados do cliente através de um ID específico. Então, da mesma forma, ele vai verificar que se tem um ID para esse cliente. Se não tiver, ele vai retornar que o ID não foi encontrado, né? Caso contrário, né, se não tiver, se tiver vazio, ele vai atribuir esse novo cliente para o cliente DTO. E aí ele vai entrar no nosso banco de dados e vai salvar as operações por meio dessas atualizações que foram feitas. E o delete, que vai servir para deletar um cliente, perfeito. Então, através de um ID específico, eu passo o ID do cliente que eu quero deletar e dessa forma, né, ele vai fazer o procedimento para excluir esse cliente, né, esse procedimento aqui. O contexto para o cliente dentro do nosso banco de dados para remover esse cliente. Aqui ele vai fazer apenas as verificações. Vai verificar se o ID existe para esse cliente ou então se vai ser possível ou não excluir, né, os dados desse cliente, porque ele também vai verificar se o cliente possui algum pedido, porque se o cliente tiver algum pedido, não vai ser possível excluir esse cliente, certo? Só vai ser possível excluir um cliente se ele não tiver nenhum pedido feito. E aqui da mesma forma esse método para verificar se o cliente existe. Dentro de marcas agora, da mesma forma nós temos aqui o nosso banco de dados para a marca e os nossos logs. Vamos chamar também o atributo API Controller, a nossa rota, e dessa forma podemos fazer a mesma coisa para as marcas. Então nós temos aqui para o nosso método HTTP GET, vamos usar um GET marcas para buscar essas marcas que estão já cadastradas. E da mesma forma, a marca ela vai ter um ID, ela vai ter um nome e a quantidade de produtos que estão vinculadas àquela marca. Então ele vai fazer esse retorno, né, esse GET para as marcas. Também temos o GET específico para o ID. Mesma forma, ele vai verificar o teu argumento que foi passado, que no caso é o ID da marca. Ele vai verificar todo esse processo aqui e vai selecionar, né, os atributos daquela marca. Então, o ID, o nome e a quantidade de produtos. Perfeito. Temos aqui também o post, que vai servir para que nós possamos incrementar uma marca nova. Então, ele vai verificar se existe já uma marca do mesmo nome, até porque, por exemplo, se a gente tem uma marca Adidas, a gente não pode colocar uma Adidas novamente, porque já tem uma Adidas no nosso banco de dados. Então, ele vai fazer essa restrição para que apenas marcas novas sejam acrescentadas no nosso banco de dados, para evitar esse conflito, né? Se essa marca que foi adicionada no nosso banco de dados é uma marca nova, uma marca diferente daquelas que já existem, então vai ser criada uma marca nova, né, por meio do método dentro de marca DTO. E aí, dessa forma, a nossa marca vai ser criada. Vai ter o ID da marca, o nome da marca e a quantidade de produtos que vai ser inicializada em 0, porque essa marca acabou de ser criada e, consequentemente, você não tem produtos ainda dessa marca. E aí, a mesma forma, se der erro, vai aparecer as seguintes mensagens. Temos também o put, que vai servir para que a gente possa atualizar uma marca por meio de um ID, né? Então, da mesma forma, ele vai verificar aqui se consegue encontrar o ID. Caso contrário, esse ID não foi encontrado. E aí ele vai verificar se um novo nome já existe, ele vai realizar essa verificação aqui. Então, vamos supor que passou por todos esses ifs, então ele vai conseguir fazer essa modificação da marca, perfeito? E também o delete, caso a gente queira deletar uma marca. Vai verificar se a marca tem produtos. Se a marca não tiver produtos, aí a gente vai conseguir remover
essa marca dentro do nosso banco de dados. Até porque não faria muito sentido, né, a gente excluir uma marca, sendo que dentro do nosso banco de dados já possuem produtos daquela marca. Então, não faria muito sentido, né? Então, seria interessante a gente apenas remover marcas que não possuam produtos. E aqui a mesma forma vai verificar se uma marca existe. Temos também os pedidos, né? Então, mesma forma, vamos chamar que o nosso atributo de API controller é a nossa rota, o pedido controller que vai ser herdado aqui da nossa controladora base, o banco de dados a gente traz ele novamente, os nossos logs, e para o nosso método get, mesma forma, perceba que, outra coisa, a nossa DTO de pedidos, ela vai incluir 3 entidades: pedido, pedido item e também o pagamento, perfeito? Porque a gente paga aquilo, né, que está dentro do nosso pedido. E o item de pedido, ele seria basicamente um item específico do nosso pedido. Então, a gente conseguiu pegar essas 3 entidades e colocar numa DTO só, né, que no caso foi na DTO de pedidos, essa daqui. Então, para o nosso controlador de pedidos, nós vamos trabalhar com a DTO de pedido que vai ter essas 3 entidades. Então, na hora que eu for utilizar o meu método HTTP GET, nós vamos pegar aqui as informações do pedido, que vai possuir as informações do pedido item, e dessa forma também vamos realizar aqui as operações para buscar as informações referentes ao pagamento. Mesma forma aqui, o getID, né, a gente vai pegar através de um pedido específico, perfeito. Então, nós vamos criar aqui um novo pedido DTO para poder fazer aqui as nossas requisições. Então, nós vamos ter aqui o ID, o cliente ID, o nome do cliente que realizou esse pedido, a data do pedido, o valor total, os status e os itens do pedido. Para o nosso pedido item DTO, nós vamos ter o ID do produto, o nome do produto, a quantidade do produto e o preço unitário, já que a gente está pegando um item apenas do nosso pedido. E para o pagamento, pegaremos aqui o tipo de pagamento, o valor, a data de pagamento e a confirmação. Temos aqui o post para poder elaborar um pedido novo, tanto que dessa forma que, como a gente trabalha com mais entidades, o código ele fica maior, né? Então, na hora que a gente for criar um pedido novo, a gente vai trabalhar aqui com o ID do cliente, porque a gente precisa saber qual foi o cliente que realizou esse pedido, a data do pedido que vai ser atualizada de forma automática, o status do pedido, que está dentro dessa categoria de enumeráveis, e também o valor total que a gente inicializa ele como 0. E aí, dessa forma, a gente já inclui diretamente o nosso pedido dentro do banco de dados. E aqui ele vai fazer os itens do nosso pedido, ele vai criar uma lista, né, para poder adicionar o pedido item dentro dos nossos pedidos, né, o pedido unitário, o item unitário do nosso pedido dentro da nossa lista de pedidos. Então, nós vamos utilizar aqui para uma estrutura para poder processar esses itens. Nós vamos criar esse novo item, certo? Que vai ser o nosso novo pedido item. Então, nós vamos ter aqui o pedido ID, que é o ID do pedido, o nosso ID do produto, a quantidade e o preço unitário. Também vamos poder atualizar o nosso estoque, né, para poder adicionar esse novo pedido. Atualizar o valor total do pedido, porque ele vai verificar, né, todos os preços unitários ali, então ele vai fazer esse incremento para poder trazer o valor total do pedido.
ele vai criar o pagamento para esse pedido, o tipo de pagamento, que pode ser no Pix ou no cartão de crédito, e aí ele vai adicionar esse pagamento no banco de dados, e aí, dessa forma, ele vai retornar os resultados. Então, nós vamos ter aqui o nosso novo DTO de pedido, com o nosso pedido criado, com as suas propriedades. Então, o ID, o cliente nome, data pedido, valor total, status e o item, que vai estar incluído aqui no nosso pedido item, né? Os itens, na verdade, é uma lista. Então, para esses itens, nós vamos ter cada um dos pedidos unitários dos itens, né? Então, o produto ID, o produto nome, quantidade, o preço unitário, e a forma de pagamento, né? Com o pagamento já sendo feito aqui. Temos aqui também o put, para poder atualizar um pedido, perfeito. E o delete para poder deletar o pedido, né? Só que apenas pedidos em processamento podem ser excluídos, porque também pode existir os pedidos que foram cancelados, que vão ser justamente os pedidos removidos, e também os pedidos que foram entregues, né? Então, dessa forma, não tem como reverter isso. Vai ser apenas os pedidos em processamento que vão ser excluídos. Temos aqui também um get de pedidos para um cliente específico, né? Então, nós podemos realizar essa operação de tipo assim, preciso de um ID de um cliente. Então, por meio desse ID, eu posso vasculhar, né, os pedidos feitos por aquele cliente, de uma forma mais específica. Temos aqui também um método que vai permitir com que a gente possa validar transações, e também um método para devolver estoque pedido. Por fim, temos aqui o controlador, né, de produtos. Mesma forma, né? Temos aqui o atributo API Control, a nossa rota, o banco de dados e os logs. Para a nossa requisição HTTP GET, temos aqui o contexto, né, de banco de dados, trazendo aqui para os nossos produtos a mesma forma. Aqui todas as propriedades de produtos que vão ser puxadas. Temos aqui também o nosso ID de produto, né, para um produto específico, vai ser puxado as informações. Temos também uma API para o post, né, o post que é para poder adicionar um produto novo. Também aqui o de put para poder atualizar um produto. E também o delete para poder deletar um produto. Então, dessa forma, nós temos aqui os controladores de cada uma das entidades para poder realizar operações CRUD no nosso projeto.